Em relação a essa caneca aqui, nós fizemos algumas, mas não estamos vendendo, porque o frete torna elas muito caro para chegar até as pessoas. Então, sempre que nós temos culto presencial aqui em Belo Horizonte, nós comercializamos essas canecas, né? Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor com você, algo que Deus colocou no meu coração para esse dia. O texto é um texto dos Evangelhos que está no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Sobre a tua palavra nós lançaremos as nossas redes. O tema da mensagem é águas profundas. Versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eu farei de você um pescador de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É uma passagem que muitas pessoas conhecem e eu mesmo já preguei algumas vezes nessa passagem, mas Deus sempre fala ao meu coração de uma forma assim muito especial quando eu leio os evangelhos. E o efeito que a palavra de Deus produz tem mais a ver com o coração das pessoas do que com o pregador. Essas centenas de pessoas e milhares de pessoas que vão assistir depois esse vídeo, cada uma delas vai receber a palavra de Deus de uma maneira e será tocado por Deus de uma forma. Mas isso não tem a ver com o meu desempenho aqui como pregador, a minha eloquência, a minha voz, que muita gente gosta. Não é isso. Tem a ver com o seu coração. Então, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus prepare o seu coração para que essa palavra ela provoque um impacto positivo na sua alma, no seu espírito, que você seja transformado, que o seu caráter seja mudado conforme a imagem e semelhança de Deus, que essa palavra nos torne mais parecidos com Jesus. O tema é águas profundas. Irmãos, muitas vezes Deus não vai necessariamente nos levar a fazer algo novo.
mas ele vai nos enviar de volta ao que nós já estávamos fazendo. Só que dessa vez com Jesus ao nosso lado. Repare que aqueles homens estavam pescando, tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. Jesus não disse para eles assim, olha, desistam desse negócio. Tente uma outra coisa na sua vida, porque isso aí que você está tentando não dá certo. Pelo contrário, Jesus os levou a tentar novamente, só que dessa vez com Jesus no barco. Deus, ele quer estar no comando da nossa vida. Deus não quer estar somente no comando da sua vida espiritual. Tem pessoas que resumem a vida dele com Deus a um culto de domingo, a um momento, a 1 hora ou 1h30 no domingo, e o resto da semana ele se esquece de Deus. Mas Deus quer estar no comando da nossa vida, não somente na vida espiritual, que tem a ver com a nossa salvação, mas também Deus quer estar junto a você na sua vida profissional, na sua vida familiar. Deus quer estar junto de você lá no seu trabalho, quando você desempenha as suas atividades. Tem pessoas que acham que a hora que vão para o trabalho, ela vai sozinho. Não, Jesus, fica aqui. Domingo eu encontro com você. Não. Jesus quer estar ali no seu trabalho, no seu local de trabalho. Ele quer estar também na sua vida familiar. Jesus quer conduzir, Jesus quer fazer parte dos seus relacionamentos familiares, da sua vida com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos. Jesus quer fazer parte disso. Jesus quer fazer parte da sua vida financeira. Tem gente que quando estava quebrado veio para Jesus. E agora que as coisas aprumaram para ele, ele não lembra de Jesus, não lembra de Deus, não lembra da obra do Senhor. Deixou de ser uma pessoa generosa e se tornou uma pessoa gananciosa, avarenta. Então, seja em qual área for, Jesus quer fazer parte da sua vida. E uma coisa que me chama a atenção aqui, Jesus queria operar um milagre. Ele queria se revelar para aqueles homens que estavam prestes a segui-lo, que seriam os seus discípulos, que seriam os apóstolos. Mas antes de fazer um milagre, Jesus se assentou e ensinou para eles. Porque enquanto a multidão ouvia a mensagem, os discípulos também ouviram. Simão, que seria chamado de Pedro, se assentou ali e ouviu a palavra. Tem pessoas que querem os milagres de Deus, mas não querem aprender de Deus. Não querem se assentar para ouvir Jesus. Pessoas que vão para a igreja, que vão para as reuniões, para os cultos, para os montes, em busca somente das bênçãos, mas que, na verdade, Jesus quer primeiramente ensinar a elas. Amém, meus irmãos? Precisamos aprender de Jesus. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda dele. Vá até Deus não somente com o intuito de receber algo material. Deus pode sim abençoar a sua vida, prosperar você, mas mais do que isso, Ele quer a sua salvação, Ele quer ensinar a você. Então, quando Jesus se assenta e começa a ensinar, as pessoas começam a aprender dele. Para aprender de Jesus, nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração quebrantado, um coração disposto a se inclinar. Para chegar até Deus, nós precisamos nos despir do nosso orgulho, da nossa arrogância. Tem gente que está há tanto tempo no evangelho que ele acha que não tem mais nada para aprender. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que você esteja
apto para ouvir aquilo que ele quer. Pastor, mas eu já ouvi essa mensagem tantas vezes. Pois é. Por que Deus está levando a gente a refletir nela hoje? Talvez porque nós não estamos praticando. Talvez porque tem algo ainda para ser aprendido aqui em Lucas 5. Então, antes de Deus operar um milagre na sua vida, ele te chama para aprender dele. Antes de Jesus operar aquela pesca milagrosa que ficou registrada na Bíblia, ele primeiro ensinou as pessoas. Amém? Jesus pegou um barco emprestado, se afastou, sentou ali naquele barco para que ele pudesse ensinar as multidões. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que aqueles homens que estavam no barco, eles estavam vindo de um momento de fracasso. Eles tinham tentado pescar a noite toda sem sucesso. Eles vinham de um fracasso. Deixa eu falar um pouquinho sobre os fracassos. Todos nós um dia já experimentamos o gosto do fracasso. É quando as coisas não saíram como nós esperávamos. E aí nós temos a sensação de que fracassamos. Puxa vida, eu esperava que eu conseguisse isso, eu esperava conseguir passar naquela prova, eu esperava tirar carteira de primeira, eu esperava que o meu casamento fosse diferente do casamento do meu pai e da minha mãe, mas eu vi que eu fracassei. Todos nós um dia já experimentamos o fracasso. Eu achava que seria um marido melhor, eu achava que seria uma esposa melhor, eu pensei que eu tinha condições de criar os meus filhos diferente, com diálogo, mas hoje eu vi que os meus filhos se afastaram de mim, não há diálogo, por mais que eu tente, por mais que eu force, eles se isolaram, eles criaram uma barreira que nos distancia. E aí nós sentimos o fracasso. Aqueles homens vinham de uma tentativa de pescar peixes, mas não pescaram nada. A sensação de fracasso. Nós fracassamos em muitas coisas, de muitas maneiras, e o fracasso é sempre algo muito doloroso, irmãos, porque ninguém entra em algo com a intenção de fracassar. Nós investimos em algumas coisas com a intenção de sermos vitoriosos, de obtermos êxito. E quando fracassamos, nós ficamos com um sentimento de culpa. Às vezes ficamos com um sentimento de vergonha. Imagina a pessoa que se divorciou, por exemplo, nessa pandemia. E agora ele fica pensando assim, como que eu vou encarar a minha família quando voltar à normalidade, quando voltarmos a nos reunir? Como é que eu vou no almoço de família? Como que as pessoas vão me encarar sabendo que o meu casamento acabou no meio da pandemia? Tem gente que quer que essa pandemia continue, porque ele não sabe como vai encarar as pessoas. Porque no meio da crise, ele experimentou fracassos. O fracasso nos faz sentir incapazes, ficamos frustrados e nos sentimos impotentes. E é interessante que muitas pessoas, quando fracassam em alguma área específica da sua vida, querem desistir de outras áreas. Mas isso é um erro, irmãos. O fato de nós termos fracassado em alguma área da nossa vida não significa que nós somos perdedores. Talvez Deus vai fazer com que você experimente o fracasso em alguma área,
Mas isso não significa que você é um perdedor. Talvez Deus quer tratar você naquela área específica. Eu conheço pessoas que servem a Deus, por exemplo, pastores, líderes, que são fiéis ao Senhor, homens que têm um ministério assim proeminente, mas que passam por lutas desafiadoras em suas famílias, nos seus relacionamentos, com seus filhos. Pessoas que muitas vezes vocês veem aqui nas redes sociais, na internet, nos canais de televisão, pregando a palavra, e eles devem continuar pregando a palavra, porque ali Deus tem feito com que eles sejam relevantes, mas por trás eles enfrentam lutas. Lançaram as redes e não apanharam nada. Ah, então eu vou desistir de tudo. Não! Você continua sendo vencedor em Cristo. Essa sensação que vem sobre nós diante de um fracasso, ela muitas vezes não vem de Deus, irmãos. A sensação de que nós não somos bons como pais, como mães, que somos incompetentes para administrar a nossa vida, que a nossa vida, de uma forma geral, é em vão. Esse é um pensamento maligno. Quando essas coisas vierem à sua mente diante dos fracassos, lembre-se de quantas vezes você já foi vitorioso. Quantas vitórias Deus já concedeu a você? Quantas vezes você teve sucesso em áreas que eram difíceis, que as pessoas não apostavam que você conseguiria, mas você conseguiu. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, traga à memória as vitórias que o Senhor já concedeu a você. No versículo 5, quando Simão, Pedro, quando ele diz assim, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Era como se ele estivesse dizendo, Jesus, nós nos acostumamos a lidar com o fracasso. Como pescadores, nós sabemos reconhecer quando o mar não está para peixe. Eu vejo aqui uma atitude de humildade, sabe? Da parte de Pedro. Embora o que eu quero ressaltar aqui é que nós não devemos nos acostumar, nos habituar com o fracasso, com a mediocridade. Mas a fala seguinte de Pedro mostra uma humildade, que ele diz assim, nós tentamos a noite toda, não pescamos nada, nós fracassamos, mas sobre a tua palavra nós vamos tentar novamente. Eu reconheço a minha incapacidade, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre. Então aqui fala de pessoas que se acostumaram com o fracasso. Pessoas que de tanto tentar desistiram. Os discípulos queriam guardar as redes. É isso que eles estavam fazendo. Mas Jesus estava os desafiando a irem para um lugar mais profundo. A buscar por águas mais profundas. Vamos tentar novamente. Mas Jesus, nós já tentamos a noite toda. Mas eu não estava no barco. Eu não estava junto com vocês. Entenda isso, irmãos. O fracasso faz com que a gente tenha vontade de desistir ou de seguir à margem daquilo que nós realmente poderíamos conquistar. Mas Deus nos chama hoje para mergulharmos de cabeça, para tentarmos novamente sobre a palavra de Deus. O convite de Jesus é: vamos para águas mais profundas e ali lancemos novamente as redes. Águas profundas fala de irmos mais longe,
irmos além. Fala de buscar a Deus com mais intensidade. Fala de mergulharmos na vida com Deus como realmente devemos mergulhar. Sair de uma superficialidade e mergulharmos na intimidade com Deus. Amém? E ali lançarmos novamente as nossas redes. Eu sei que a resposta de muitas pessoas diante desse desafio é a mesma resposta de Simão. Eu já tentei, pastor. Eu já tentei a noite toda. Eu já tentei a vida toda. Olha, eu sei que você já tentou. Eu sei que tem coisas que muitas vezes na nossa mente nós já desistimos, nós já não conseguimos enxergar o milagre de Deus. Só que eu sei que não foi por acaso que Deus trouxe essa palavra, sabe? É porque é para você tentar de novo. Antes, se assente para aprender com Jesus. Antes, convide ele para entrar no seu barco. Dê a ele o controle da sua vida. Às vezes a gente tentou muitas vezes, mas sem Jesus no barco. Mas hoje ele quer fazer parte da sua história. Ele quer entrar no barco da sua vida. Ele quer levar você a águas mais profundas, a intimidade. Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que vocês já tentaram, mas vocês não fizeram isso comigo no barco, vocês não agiram sobre a minha palavra. Não desistam, não desistam. E a partir do momento em que Simão, Pedro, deu ouvidos a Jesus e obedeceu a Jesus, com Jesus no barco, eles pescaram tantos peixes que foi preciso outro barco ajudá-los. Aqui fala que a sua vida pode ser abençoada a ponto de abençoar outras pessoas. Um barco só já não era suficiente. E fala da generosidade. Aquilo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar com as pessoas. Amém, irmãos? E aí eu fico pensando, né? Como aqueles homens experimentaram o sucesso. Como eles vieram de uma situação de fracasso, uma pesca infrutífera, não pescaram nada, não conseguiram nada, e de repente vão para uma pesca milagrosa. E aí nós começamos a refletir. O que mudou de uma pesca para outra? O barco? Não, o barco era o mesmo. O lago? Não, o lago também era o mesmo. As redes eram também as mesmas. Até os peixes eram os mesmos. Os mesmos pescadores. A única coisa que fez a diferença foi a presença de Jesus.